Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria que você preparasse na sua casa agora uma garrafa com água, porque no finalzinho dessa mensagem que nós vamos trazer, eu gostaria de consagrar essa água para que ela venha simbolizar forças, para que quando você beber dessa água, você receba forças aonde quer que você esteja. O nosso Senhor Jesus, Ele disse: eu sou a água da vida. Nós vamos consagrar essa água. Você que está me assistindo, me acompanhando agora, ou pela live aqui do Facebook, ou ao vivo na rádio, você que de repente está doente, se encontra deprimido, angustiado, triste, sentindo uma vontade de sumir, eu quero orar em seu favor. E eu tenho a certeza que assim como a nossa voz, ela chega até a sua casa, a mão de Deus vai chegar até a sua vida para te levantar. Então, antes da gente ler essa mensagem que nós vamos transmitir para você agora, eu gostaria que você fizesse uma oração. Eu vou fazer uma oração agora e nós vamos então trazer essa meditação que eu tenho a certeza que vai abençoar a sua vida. Aí na sua casa, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos a Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, e na comunhão com o Senhor Espírito Santo, nós entramos nesse momento na tua ditosa presença em oração. Eu peço que o Senhor venha dirigir essa palavra, meu Pai. Que o Senhor venha falar não aquilo que nós queremos ouvir ou aquilo que nós queremos falar, mas que seja de acordo com a tua vontade, meu Pai. Eu tenho a certeza que do outro lado existem pessoas que precisam de uma palavra, precisam de uma direção. Então dirija essa ministração. É o que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Se você tem aí na sua casa a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela agora no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Se você quiser acompanhar essa mensagem comigo. Quando eu estava vindo para a rádio, eu estava pensando qual a mensagem que a gente ia trazer, a mensagem que a gente ia passar. E eu sei que eu poderia chegar aqui para falar da fé, para falar de um Deus que é poderoso, para falar de um Deus que é grande, de um Deus que tem o poder para mudar a sua vida, a sua história. Mas o Espírito Santo me deu essa direção aqui. Porque, creio eu não tenho a menor dúvida disso, que isso aqui é a coisa mais importante na vida do ser humano. Nada é mais importante do que essa mensagem que nós vamos trazer agora. E eu falo isso sem nenhum medo de errar. O tema da nossa mensagem é os dois portais. Os dois portais. Você sabia que todo ser humano está sujeito a passar por dois portais? Todo ser humano está sujeito a passar por dois portais. Pastor, quais são esses portais? O primeiro portal, nós podemos falar que é o portal da vida, o portal da existência. Quando nasce uma criança, a criança nasceu, ela passa por esse portal da vida. Ela entra na vida, digamos assim. E o segundo portal, se o ser humano passou pelo primeiro portal, automaticamente ele vai ter que passar pelo segundo. Ele vai ter que atravessar o segundo, que é o portal da morte. O portal da vida e o portal da morte. Quando nasce uma criança, você sabe que a equipe médica, os enfermeiros, quando nasce uma criança, a criança passa por esse portal da vida, então os paramédicos, os enfermeiros pegam a criança no colo e levam a criança para os braços da mãe. A criança é colocada nos braços da mãe. Há quem diga que a criança tem que ter esse primeiro contato com a mãe. Então a criança é recebida nesse mundo nos braços da mãe. Agora, quando o ser humano ele passa pelo portal da morte, aí você fala assim, pastor, mas só vai falar de morte? É a maior certeza da vida. Porque para morrer não precisa estar doente. Para morrer não precisa ser idoso. Para morrer basta estar vivo. Tem até uma história que eles contam a respeito da morte, não sei se meu amigo Alexandre já ouviu, mas diz que a morte veio buscar o camarada. Aí o camarada falou, não, eu estou novo, não me leva agora não, quer dizer, negociando com a morte, como se fosse possível, né?
Aí a morte falou, tá bom, eu vou te dar 5 dias, daqui 5 dias eu vou te buscar. E passou 5 dias, e esse camarada pensando o que eu vou fazer, daqui 5 dias a morte vai me buscar. E ele era um camarada que tinha um cabelo comprido e uma barba, ele tinha bastante barba, cabelo comprido. No dia da morte buscá-lo, o que ele fez? Ele rapou a barba, ele rapou a cabeça, ficou careca, e ele falou assim, agora a morte não vai me achar, ela não vai me reconhecer. E a morte foi buscar, foi procurar esse rapaz, e anda aqui, anda ali, anda aqui, anda ali. Aí daqui a pouco a morte sentou do lado dele, e falou para ele assim, olha, eu estou procurando aqui um cabeludo, eu marquei com ele esse lugar, ele sumiu, você não viu ele não? E o careca falou, não, nem sei quem é, não vi quem é não. Aí a morte falou, tá bom, eu não achei o cabeludo, vou levar o careca mesmo. Nossa. Quer dizer, em outras palavras, cedo ou tarde a nossa hora vai chegar. Mas o maior problema não é morrer. A pergunta é, quem vai receber a nossa alma? Porque quando nasce uma criança, ela passa pelo portal da vida, ela é colocada nos braços da mãe. E quando morrer, do lado de lá, quando você atravessar o portal da morte, quem vai estar do lado de lá esperando a sua alma? Para receber a sua alma? Porque engana quem pensa que a vida é só nessa terra, a vida nessa terra é passageira. Desse mundo, a única coisa que nós levamos é a nossa alma. A alma é eterna. Nós sabemos que quando uma pessoa morre, o corpo vai para debaixo da terra. O espírito volta para Deus. E a alma? Para onde vai a alma? Porque isso que eu estou falando para você agora é bíblico, é o que eu vou ler para você aqui agora. Olha só o que diz aqui o texto sagrado, está escrito assim, ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que a gente acabou de falar agora. Quando Lázaro morreu, os anjos vieram, eles pegaram a alma de Lázaro e levou para o seio de Abraão. Levaram para o seio de Abraão. Na continuação diz assim, e aconteceu que morreu o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na ponta do seu dedo e refresque minha língua, porque estou em tormento nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente os males. Agora está consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E um detalhe, quando nós lemos essa palavra aqui, essa palavra não é uma parábola. O senhor sabe o que é uma parábola? Parábola é uma comparação. Sim. É quando Jesus contava uma história fazendo uma comparação. Mas isso aqui foi uma história real. Uma história que aconteceu, não foi, digamos assim, uma parábola. Uma história real. E um detalhe, quem contou isso aqui foi o próprio Senhor Jesus. Agora a pergunta é a seguinte, por que Jesus, para falar desses dois lugares, ele usou o exemplo de um homem que era extremamente pobre, que não tinha nem aonde reclinar a cabeça, e um exemplo de um homem que era rico, tinha muitas posses, digamos assim? Por que Jesus usou esses dois extremos? Significa dizer que o rico não vai para o céu? Ou que o pobre, o mendigo vai ter a salvação? Negativo. Significa dizer que de nada adianta você conquistar tudo nesse mundo, você conquistar fama, conquistar status, conquistar dinheiro, conquistar o que for, se você não tiver a sua salvação. Porque tudo nessa vida passa. Você vê, por exemplo, que o nosso corpo, ele tem prazo de validade. Chega uma hora que não tem botox que dá jeito. Chega uma hora que o cabelo começa a cair.
Nós conhecemos artistas que de tanto fazer plástica para melhorar a aparência, a fisionomia ficou pior do que quando se fosse velhice natural, digamos assim. Então é uma decisão que nós temos que tomar. A pessoa toma a decisão de desfrutar dos prazeres desse mundo, dos prazeres que esse mundo oferece, como esse homem rico fez, ou toma a decisão de renunciar os prazeres desse mundo, o pecado que esse mundo oferece, para fazer a vontade de Deus. E eu queria trazer essa reflexão para você. No primeiro portal você já passou, o portal da vida. Você foi recebido nos braços da sua mãe. E quando você morrer do lado de lá, quem vai estar esperando a sua alma? Isso aqui não é ficção, isso aqui não é exagero. Palavras do Senhor Jesus. E um detalhe, eu não sei se você sabia, mas o Senhor Jesus, ele foi o que mais falou a respeito da existência do inferno. Tanto que Jesus falou: qual proveito um homem tem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Porque a sua alma é tão importante que o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, como está escrito, porque Deus amou esse mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um detalhe, não é Deus que decide quem vai subir ou quem vai descer, quem é salvo e quem não vai ser salvo, é você que toma a sua decisão. Quando nós tomamos a decisão de aceitar Cristo, o Senhor Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, então nós temos essa salvação garantida, digamos assim. E um detalhe, você só pode decidir para onde vai a sua alma enquanto você está vivo. Essa decisão só pode ser tomada agora. Nós estamos nesse mundo de passagem exatamente para você decidir qual vai ser a sua escolha, qual vai ser a sua decisão. Você vê um detalhe, quando esse homem rico, ele estava em tormentos, digamos assim, ele se lembrou que ele tinha família. Ele se lembrou de quem ele era, quer dizer, ele levou com ele as memórias. E é, digamos assim, um sofrimento eterno, porque uma coisa é a pessoa sofrer nesse mundo. Porque quando nós sofremos nesse mundo, tem uns remédios que podem aliviar a dor. As dores desse mundo, elas passam. Mas e a dor, essa dor que será uma dor eterna? Eu estava lembrando aqui agora que uma vez, eu era solteiro ainda, eu estava na reunião na Catedral de Goiânia, e aí a gente solteiro trabalhava, e teve um dia que a gente virou à noite preparando a reunião para o domingo, porque nessa catedral, só na parte da manhã, passava cerca de quase 10 mil pessoas, então a gente tinha que preparar a reunião, muita coisa para fazer. E quando já foi à tarde, eu lembro que eu estava com as minhas pernas doendo. E as minhas pernas doendo. Olha, eu queria colocar as pernas para cima, eu queria descansar, queria dar uma descansada. Aí o Espírito Santo falou forte. E o que o Espírito Santo falou? Ele falou o seguinte: rapaz, essa dor que você está sentindo aí na perna, daqui a pouco ela passa. O tempo, tudo nessa vida passa. Daqui a pouco você vai para o seu quarto, você vai tomar seu banho, vai colocar as pernas para cima, vai descansar. Essa dor vai passar. Mas imagine a dor das pessoas que foram para o inferno. Porque isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Repito, isso aqui não é uma parábola. Isso aqui não é uma história, isso aqui é um fato real. É algo real. É o Senhor Jesus mostrando o que acontece depois da morte. Porque você sabe que essa pergunta é uma pergunta que intriga muita gente. Muita gente pensa, o que acontece dentro da morte está aqui. Quem morreu e ressuscitou, mostrando o que acontece depois da morte. Você sabe que hoje nós temos o nosso corpo e nós podemos tomar a decisão para onde a gente vai. Sim. Se eu decidir, eu vou pegar um ônibus, vou para Sete Lagoas, eu posso ir. Olha, eu vou pegar um ônibus, eu vou para São Paulo, eu posso ir. Agora, quando a pessoa morre, a alma descola do corpo. A alma descola. Aí a pessoa não tem mais controle na sua alma. Ela não pode falar, olha, eu vou levar minha alma para lá, eu vou... Não. Então alguém vai vir para conduzir, para receber a alma dela. Assim como quando você era criança, sua mãe recebeu você nos braços, quem estará do lado de lá para receber a sua alma? Isso aqui é muito forte. Outra reflexão que a gente traz na continuação é quando ele fala, e além de tudo isso está posto entre nós um grande abismo.
de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. Ou seja, você só pode tomar a sua decisão agora. Na continuação, Jesus diz, aliás, ele diz, e disse ele, rogo-te, Pai, que mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim que não venha também para esse lugar de tormento. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Ouça-nos, ou seja, ele foi se preocupar em buscar pela família quando já era tarde demais. E esse é um dos maiores problemas do ser humano. Qual? Só quer dar valor depois que perde. Normalmente, às vezes, a pessoa só descobre o valor que tem a saúde quando vem a doença. Isso é natural. Infelizmente, muitas pessoas só aprendem pela dor. Como eu, por exemplo, quando cheguei na igreja, foi através da dor, através, digamos assim, de muito sofrimento. Então, não arrisque perder a sua alma. O Senhor Jesus, ele deu a vida dele para te salvar, para salvar a sua alma que é eterna. E eu queria fazer uma oração para você em cima dessa palavra. Eu queria que você meditasse, você que está me assistindo agora, e você fala assim, pastor, olha, sinceramente, eu, quando fala de morte, eu tenho medo. Eu não tenho segurança da salvação da minha alma. Eu não estou seguro que eu estou salvo. Porque essa foi a mensagem de Cristo. Você sabe que os milagres que o Senhor Jesus fez foi apenas sinais para falar disso aqui. Porque ele veio para morrer, entenda isso, meu amigo e minha amiga. O Senhor Jesus veio para morrer, não foi para salvar a sua pele, não foi para salvar a sua casa. Ele morreu, ele derramou todo o sangue dele na cruz, não foi para salvar a sua vida financeira, não foi para salvar, digamos assim, a sua pele, como eu disse, mas ele entregou a vida dele na cruz para salvar a sua alma. O que ele quer salvar é a sua alma. Então você que está do outro lado agora, e você não tem certeza da sua salvação, eu queria fazer uma oração para você agora, porque eu tenho a certeza que através dessa mensagem, pessoas serão alcançadas e serão salvas. Você vê, há quem diga que um dos maiores milagres que Jesus fez foi quando ele ressuscitou Lázaro. Lázaro adoeceu, Jesus demorou 4 dias para ir até Lázaro e Lázaro morreu. Jesus fez Lázaro ressuscitar. Mas eu pergunto, cadê Lázaro agora? O que aconteceu com Lázaro? Ele morreu novamente, porque tudo nessa vida passa. Os milagres materiais, as bênçãos materiais passam, mas a alma é eterna. O próprio Senhor Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos voltaram alegres, porque eles expulsaram demônios, eles estavam falando em novas línguas, o poder de Deus estava se manifestando, eles vieram alegres. Jesus falou, não se alegra por isso aí não. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, por isso vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Se tem alguma coisa que tem que ser motivo da nossa alegria, é saber que o nosso nome está no céu. É saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Um detalhe, não é, digamos assim, uma crítica, mas a gente não vê o Senhor Jesus aqui falando de purgatório, que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar chamado, isso não existe. Para mim, purgatório é um lugar que tem um monte de purga. A Bíblia, Cristo nunca falou disso. Cristo nunca, ele falou da existência do paraíso, dos céus e da existência do inferno. Então eu quero orar em seu favor agora. Você que fala assim, pastor, eu não tenho a certeza da minha salvação. Eu queria orar por você. E você, o mais rápido possível, vai procurar uma igreja, porque nós cremos que toda igreja que prega a palavra de Deus como ela é, que prega como está escrito, essa igreja é de Deus. E você vai tomar a decisão de se batizar. Tomar a decisão de se batizar. Tomar a decisão de se batizar. Imagina a cena, quando nós passarmos aqui dessa vida, porque como eu disse, a única chance que a pessoa ela tem de não passar por esse portal da morte, é se Cristo voltar antes. Se Cristo voltar a arrebatar a igreja antes, aí ela não... Mas caso contrário, todos nós vamos passar. Mas como eu disse, o problema não é morrer. O problema é para onde vai a sua alma. Eu quero bater nessa tecla. No mundo, existem cerca de 7 bilhões de habitantes. Sabe quanto vai estar vivo daqui a 120 anos? Nem imagino. Nenhum. Uma vez o bispo, nenhum. Daqui a 120 anos não tem nenhum.
Não, daqui 121 anos, ninguém vive mais de 120 anos. Verdade. Então, daqui 120 anos, dos que estão vivos, não vai ter Já mais era. ninguém. Você vê, por exemplo, que quando uma vez o bispo entrou num velório para fazer uma oração e falou assim: pessoal, hoje a gente está entrando aqui e está saindo. Tem um dia que o nosso corpo vai entrar e não vai sair mais. Então essa mensagem é muito forte. Essa foi a mensagem de Cristo. Eu quero orar por você. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, como está escrito no livro de Filipenses, eu não me recordo o livro agora, mas eu vou pesquisar. Que se nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Romanos 10. Romanos 10. 9, 10 ou 10 e 9. 9, 10, deixa eu achar aqui agora. Deixa eu aproveitar que eu já estou. Pode ficar à vontade. Aqui agora, e aí nós vamos fazer a oração. Dá uma olhadinha. Pede para o pessoal da igreja entrar na live aqui Romanos ou Atos? Orar com a gente. Romanos, aqui Atos. Deixa eu olhar aqui. É isso mesmo, nós já vamos trazer essa mensagem. Aqui em Romanos 10. Olha, Romanos 10, 9 ou 10. Exatamente, que fala a respeito da salvação. É isso mesmo. É isso mesmo, fala a respeito da salvação. Aí a pessoa fala assim: pastor, mas eu acho que para mim não tem mais salvação, porque eu pequei, não importa quem você seja. Não importa o que você tenha feito, até porque nós somos salvos não porque nós merecemos. É verdade. Não é pelas nossas obras, mas é pela fé. Pela fé no sacrifício do nosso Senhor Jesus. Aqui em Romanos 10, você pode ler na sua casa, Romanos 10, capítulo 9. Versículo 9, é isso mesmo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, não é a igreja, não é o pastor que salva, é o Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você confessar agora Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, a salvação ela vai chegar até a sua casa. Nós temos a Universal Testemunho da Andressa, foi muito conhecida, a Andressa Urach, que ela teve uma experiência de quase morte. E ela, quando entrou em coma, ela viu vultos em volta da cama dela, vultos como se demônios estivessem vindo buscar a alma dela. E naquele momento de desespero, ela clamou e falou: Senhor, me dá só mais uma chance. Se o Senhor me dá uma chance, me tirar dessa cama, eu vou entregar toda a minha vida para o Senhor. E ela, de fato, Deus, como Ele é misericordioso, né? Deu mais uma chance e hoje, graças a Deus, ela que gostava de se mostrar, ela vivia para satisfazer a sua própria carne, hoje se tornou uma grande mulher de Deus. E eu queria falar algo agora, eu vou até chegar mais perto da câmera aqui, falar algo olhando nos seus olhos. Nós nunca sabemos quando será a nossa última oportunidade. Nós nunca sabemos quando nós, pela última vez, iremos ouvir falar a respeito do Senhor Jesus. Porque a gente não sabe quando vai ser o último adeus. Vivemos num mundo que a pessoa sai sem certeza que ela vai voltar. Como eu disse, para morrer não precisa ser velho, aliás, não precisa ser idoso e nem estar doente. Eu já conheci histórias de pessoas que ela foi desenganada pela medicina. O médico falou para ela assim: olha, você tem 3 dias de vida. E Deus curou, ela está viva até hoje. E pessoas que gozavam de saúde, tinham uma saúde plena e que morreu. Então nós não sabemos quando será a nossa última chance. Será-se essa palavra? Não tem sido a última chance para você? Então não deixa para amanhã. O que você pode fazer agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu quero orar em seu favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você está acompanhando a programação pelo rádio, você vai colocar a mão no rádio. Se é aqui pela live, você está assistindo essa live, você vai colocar a mão sobre o seu celular. E eu quero fazer uma oração, porque, por favor, me entenda. Essa palavra não é para te julgar, não é para criticar. Essa palavra não é para trazer medo para você, pelo contrário, é para abrir o seu entendimento, é para salvar. É porque Jesus quer te salvar. A sua alma é tão valiosa, tão importante, que se juntar todo o tesouro que há nesse mundo, não vale a sua alma. A sua alma é tão importante que se existisse apenas uma alma nesse mundo, Jesus ainda seria capaz de descer aqui, morrer, derramar o sangue dele para salvar a sua alma.
porque ele é o bem mais precioso que nós temos. Essa briga que nós vemos, Alexandre, entre o bem e o mal, entre as forças do mal, não é por causa de dinheiro, não é por causa de casa, não. Essa briga são pelas almas. Deus, ele veio, repito, para salvar a sua alma. Para terminar, por que Jesus, ele usa o exemplo de um homem que era extremamente rico e foi para o inferno, e um homem que era extremamente pobre, não tinha nem onde reclinar a cabeça e foi para o céu? Para mostrar que não adianta você ter tudo nesse mundo e não ter a sua salvação. O problema não é ter dinheiro, não é riqueza. Abraão foi rico, você vê que Abraão estava no paraíso. Quando o rico fala, ele fala com Abraão. Abraão foi rico e foi salvo. O problema não é ter riqueza, é a riqueza de ter. O problema não é ter riqueza, é quando você coloca o coração na riqueza, é quando você faz dessa riqueza o seu Deus. Infelizmente, hoje em dia, nós sabemos que tem pessoa que por conta de dinheiro ela mata, ela engana, ela trai, esse é o problema. Uma frase que a gente acostuma ensinar, conscientizar as pessoas na Universal. O dinheiro é um excelente servo. Por que um excelente servo? Você pode trazer conforto para sua família, você pode cuidar da sua família, ter um veículo para você andar. Então é bom, excelente. Conforto. Ele é um excelente servo, ele traz conforto, mas é um péssimo senhor. Não deixe ele ser o seu senhor. Esse é o problema. O problema não é você ter o dinheiro, o problema é quando o dinheiro te tem. Aí que está o problema. Mas Jesus mostrou isso aqui para mostrar, de nada adianta conquistar tudo nessa vida e perder a sua alma. Então quero fazer uma oração em seu favor agora. Por favor, coloque a mão no rádio. Se você está segurando o celular, feche os seus olhos. Nós vamos orar juntos agora através dessa programação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa palavra que o Teu Espírito me deu, meu Deus, não é para julgar, não é para criticar, porque quem sou eu para determinar quem será salvo e quem não é? Porque sabemos, meu Deus, que essa decisão é pessoal. Essa criatura que ouve essa oração agora, e no íntimo dela ela sabe que ela não está salva, ela sabe que ela está distante de Cristo, ela sabe que se as trombetas tocarem agora, para ela, ao invés disso ser motivo de alegria, de gozo, de riso, para muitos, meu Pai, se as trombetas tocarem agora, será motivo de agonia, de tormento, de desespero, porque ela não tem a segurança da salvação. Mas aí na sua casa, se você confessar agora Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo é o Senhor, a salvação chega até a tua casa agora, em nome do Senhor Jesus. Receba aí agora a presença de Deus, é o que nós determinamos. Se você preparou a água, como nós pedimos, levante ela aos céus agora. Meu Deus, que seja essa água consagrada, que através, meu Pai, desse elemento, quando essa pessoa beber, que ela receba forças. Essa pessoa que está afastada da tua casa, essa pessoa que está desviada, por algum motivo ela ligou esse rádio agora e caiu nessa transmissão, mas ela se encontra afastada. Essa oração é o Senhor buscando ela, é o Senhor resgatando ela. Assim como o pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi em busca daquela ovelha que estava perdido, o próprio Deus está te buscando agora. E através dessa água, se você não tinha forças, você recebe forças para se levantar agora. É o que nós determinamos. E se você crê, diga: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém, graças a Deus. Então depois, a palavra que a gente passou, você pode meditar nessa palavra, lembrando que se você precisa da nossa ajuda, seja a situação que você está enfrentando, eu quero dizer para você que tem jeito, tem solução. Por mais difícil que seja o problema que você está enfrentando, existe uma saída, existe uma solução, existe um Deus que pode mudar e transformar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos, mais uma vez, um abraço aí para todo o povo da Universal que está nos acompanhando agora.
Daqui a pouco eles vão também compartilhar essa live para que chegue no máximo de pessoas possível. E eu agradeço aqui o meu amigo Alexandre. Eu estava até pensando em pregar, pensando, né? Mas como diz, né? O coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. A respeito de Moisés, que Moisés, quando ele, diante daquela situação no Mar Vermelho, que ele não via saída, ele clamou a Deus, e Deus mandou ele marchar, né? Quer dizer, há momento para orar e há momento para tomar atitude, para agir. Mas o Espírito Santo me deu essa mensagem. Amém. Porque eu tenho a certeza que foi ao encontro da necessidade de alguém que está nos ouvindo. E mais uma vez eu agradeço ao Alexandre pela participação, e medite nisso. Dessa vida nós só levamos a alma. É verdade. Status passa, dinheiro passa, riqueza passa. As pessoas que há 10 anos atrás, que morreram há 10 anos atrás e fizeram sucesso, caíram em esquecimento. Esse mundo tem prazo de validade cada dia que passa, né? Até eu falei isso por conta da situação que a gente está enfrentando, Alexandre. Sim. Até conversar com você aqui agora. Você vê, há anos que eu estou na Igreja Universal. A Igreja Universal tem mais de 40 anos. E nesses 40 anos eu nunca vi acontecer o que está acontecendo agora. A ponto das pessoas tudo andando de máscara. Quando nós andamos nas ruas, você vê que é um cenário apocalíptico. Quer dizer, eu nunca vi uma situação dessa a ponto da igreja, as igrejas terem que fechar. A situação que a gente... E um detalhe, parece que é uma tragédia vindo atrás da outra. Veio o coronavírus, a nuvem de gafanhoto, terremotos, quer dizer, os sinais da volta do Senhor Jesus está aí. Sim. Jesus falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Sim. E ele falou que ia voltar. E pode ter certeza que ele está mais próximo do que nós podemos imaginar. Eu creio. Muito obrigado pela participação e Deus abençoe, Amém, amém. Peraí, pastor, fica à vontade aí, peraí, que não acabou ainda não. Ô, gente, muito obrigado aí a todos os ouvintes da 87.9 FM. Pastor, o senhor falava sobre o inferno, né? E se tem uma coisa, gente, fica um pouquinho perto do pastor aqui. Fica à vontade, pastor. Essa máscara horrível na cara. Nossa Deus, esse trem incomoda. Ô, gente, o pastor, lembrando que não vou aparecer muito aqui não, deixa a pessoa... Pode chegar mais para lá, aqui eu vou... Aí, glória a Deus. Ô, gente, ô pastor, essa questão que o senhor falou a respeito do inferno, né? As pessoas, muitas vezes as pessoas não creem, mas a morte, ela é uma coisa assim que... Eu até brinquei, né? Sim. O cara que... O careca. Como se a morte avisasse Mas quando ela vai verdade, vir, né? é E um verdade. detalhe, a morte a gente não sabe quando ela vai chegar, E como também. E como. Exatamente, complementou. Como ela vai chegar e quando ela vai chegar. Assim, as pessoas podem até rir um pouco disso, mas eu sou bem realista mesmo. A morte mexe comigo. Não senti de medo, gente. A morte mexe comigo, por quê? Porque quando eu vou no velório, eu pego ali no caixão, aí eu paro de pensar para onde que essa alma está indo agora. E um detalhe, você vê que lá no inferno, ele tinha memória, consciência de quem ele lembrou da casa dele. Sim. Quer dizer, olha só, imagina o tormento era tamanho que ele desejava que alguém molhasse a ponta do dedo na água e deixasse cair uma gota na boca, quer dizer, olha o tormento. Então, essa história real que nós mostramos aqui, ele lembrou da família, mas se lembrou em buscar quando era tarde demais. Aí a gente lembra aquela palavra, Alexandre, que Deus fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um tempo que não existirá mais tempo. Essa que é a verdade. Buscareis, não encontrareis mais. Exatamente. Né? É a palavra do Senhor, ele fala sobre isso. E eu tenho muito essa questão, pastor, eu gosto muito de falar sobre a morte, dessa questão, até achei até muito assim, glória a Deus por os pastores que vieram, glória a Deus, Deus usou eles de uma forma tão tremenda. Mas falar da morte, gente, não é qualquer um que fala, não. Falar de pecado não é qualquer um que fala. Na verdade, é um assunto que não agrada muita Pois gente. Inclusive, eu tenho uma irmã que eu estou orando por ela. Ela está começando a ir, ela está pegando firme e tal e tal. Lá de Goiás? Lá de Goiás. Minha xará, né? Alessandra e Alessandra. Então, essa irmã minha, quando eu trago esse assunto para ela, ela, quer dizer, as pessoas elas estão fugindo da realidade. Porque qual a maior certeza que nós temos na vida do que a morte? Não tem nenhum detalhe.